vamos continuar. Então, aqui a gente tem A1A e A2A, né? Como a gente tinha visto aqui, eles vão ter NOx 1 e 2. Percebe que combina, né? Com 1A e 2A. Agora, se a gente continuar observando aqui essa tabela. 3A, a carga é mais 3. Então, o alumínio, que tá aqui, ó, a carga dele é mais 3. Dá certinho também. Então, é uma forma de saber. Por exemplo, da 7A é menos 1. Da 6A é menos 2, que é onde a gente tem o oxigênio. O oxigênio ele é muito importante para processo de oxidação. Processos de oxidação. Tá? Vamos guardar essa dica. Então é isso. Beleza? Aí, depois a gente vai ter que investigar qual vai ser o valor do NOx da família 4A. Vai depender de quem tá ligado com ele, mas relaxa. Então, olha só, informações importantes aqui. Então, numa substância neutra, o NOx deve ser zero. O que isso quer dizer? Vamos tentar usar o pente aqui. Eu fiz um lance aqui, eu vou apagar esse lance. Depois eu faço de novo. Então, o que quer dizer isso? Vamos lembrar lá do... Como eu tava falando aqui pra vocês. Vamos lembrar do... Nossa, que maldito, mano. Vamos lembrar do NaCl. Então, ele fala que numa substância neutra, o NOx deve ser zero, né? Então, o NaCl é uma substância neutra, tá? Tá lá, é sólido, é maravilhoso e tal. Então, vamos separar eles dois. Separei assim. Não, assim não. Começou um pango agora. Então, lembra que o Na, ele é da primeira coluna. Então, ele é Na+. E o Cl é da 7A. Então, ele é Cl-. Então, eu tenho uma carga mais. Posso falar que é mais um elétron. E menos um elétron. Mais um com menos um dá quanto mesmo? Dá zero, né, gente? Então, isso que quer dizer, quando a substância é neutra, a soma das cargas dela tem que dar zero. Isso é uma dica muito legal. Outra coisa, para gases, o NOx é zero, tá? Então, isso é até aqui que a gente vai olhar essa aula aqui, porque agora a gente vai começar com o livro, porque tem coisas agora que vocês precisam saber do livro. Vamos lá, pro livro. Então, o livro começa com uma introduçãozinha, falando das pilhas e tal. É legal ler, depois leio. Aí aqui a gente tem Nossa, 3 minutos já e parece que eu não falei nada. Aqui, ó, ele começa a comentar, né? Ganho e perda de elétrons aqui, ó, setinha e tal. Né? O que é, né? O cátion e o ânion. E o que é o cátion e o ânion, gente? Vocês têm que lembrar disso. Lembra? Uma coisa positiva. Essa música é muito engraçada. Uma coisa positiva, a gente chama um elemento com a carga positiva, a gente chama de cátion. E um elemento com a carga negativa a gente chama de ânion, só que é com acento, assim. E cátion também tem acento. Então, positivo, cátion, negativo, ânion, tá? Então, ele fala um pouquinho. Aí ele fala que nem eu, a oxidação é a perda de elétrons e redução é o ganho de elétrons. Beleza. Aí ele dá uns exemplos aqui. Tudo bem, vamos lá. Então, ele fala do número de oxidação. Então, ele vai comentar sobre hidrogênio, sobre o NOx das coisas. Ah, tá. O NOx do hidrogênio é 1, tá? Não sei se eu anotei aqui, ó. Do hidrogênio é 1. Essa é uma informação importante também.
É mais um. Lembra que ele é um prótonzinho. Então ele comenta da eletronegatividade, mas isso aqui tudo bem. Aí, ó, a tabela que eu escrevi, ele colocou aqui, tá bom? Então ele fala por coluna e aí ele diz os valores, mais ou menos, tá? Tudo bem. Então, aí aqui tem o cálculo dos números de oxidação, mas a gente não vai ver isso agora. E balanceamento de equações de oxirredução também a gente não vai ver agora, porque o que importa mesmo é isso aqui, olha. Essa aqui, que é a pilha de Daniel, tá? A pilha de Daniel é um negócio importante. Então, olha só. Tinha gente observando a natureza e eles perceberam que esse tipo de coisa que acontecia. E que coisa é essa? Tem aqui, olha, uma solução de sulfato de cobre, tá? Que é dada aqui com esse nome aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá, aumentar aqui. Tá, tudo bem, ó. CuSO4, tá? É azul, tá bom? Aí, olha, isso aqui é um pedaço de zinco metálico, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem zinco metálico, tá aqui escrito aqui embaixo, gente. Acompanha o mouse aqui. Tem um zinco metálico, então aqui vai ser 0. Aí eu tenho sulfato de cobre, então tudo isso no mesmo sistema, tá vendo? Depois de um tempo, olha aqui, ó, tempo, começa a acontecer uma coisa no zinco, muito estranha. E aí, no final, quando você retira, você vê que tem cobre aqui em cima da placa de zinco, né? Então, isso foi o que foi observado na natureza. Então, os químicos, eles investigaram isso e chegaram à conclusão seguinte, que o meu zinco doou 2 elétrons para o meu cobre, e aí o zinco ficou com carga 2+, e o cobre virou metálico. Olha aqui. É metal isso aqui? É sólido, né? Então aqui ele faz as semi-reações, olha só. Zinco perdendo 2 elétrons, cobre ganhando esses 2 elétrons. Então o zinco oxidou e o cobre reduziu. Beleza. Então, olha só, esse livro ele é muito explícito. Tipo, ele repete a mesma coisa 1 milhão de vezes, assim. Ele é ótimo, gente. Quando você não entende, assim, ele é ótimo. Então, ele fala aqui, ó, transferiu 2 elétrons. Beleza. Então, ele fala um pouquinho sobre a espontaneidade da reação, né? Quando que ela vai ocorrer, quando que não vai. A gente já vai falar disso. Então, vamos falar dessa pilha de Daniel, porque ela é muito importante. Ela tá sempre aí, ela sempre vai cair. Então, vamos pensar nela agora. A gente vai repetir agora aquele experimento lá, que tem essas fotos aqui, olha. A gente vai repetir agora com um esquema, com um desenho. Olha só. Nesse desenho, a gente tem duas reações, que são a mesma reação, tirando o sulfato. Ah, mas por que tirou o sulfato? Vamos observar. Eu tenho sulfato dos 2 lados, ó. Se eu tenho uma coisa dos 2 lados de uma reação, eu posso cortar elas. Não sei se vocês lembram. Então, olha só. Tenho as 2 reações aqui, que são basicamente as mesmas reações. Então, o que acontece? Eu acho que esse Daniel aqui, eu não conheço ele, gente, mas ele foi um cara espertinho. Ele pôs um fio ligando o cobre ao zinco, tá vendo? E aí, ele consegue medir a voltagem da passagem de elétrons daqui para cá.